Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. Efésios 2, de 1 a 10. Estou vendo muitas Bíblias, então vamos fazer essa leitura em uníssono. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos curvar as nossas cabeças, uma breve oração. Ó Deus, não podemos pregar e não terá sentido, ó Deus, sem a ação do Teu Espírito. Pedimos, ó Deus, que ilumines as mentes, unja, Senhor, os nossos lábios, para que essa palavra possa ser proveitosa para a salvação. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a palavra graça é uma daquelas palavras que muito pronunciada, entretanto, com pouco entendimento. Muitas pessoas não entendem o que significa realmente graça. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, que nós só podemos compreender a graça quando compreendemos a nossa ruína, como estávamos numa situação desesperadora, quando entendemos as riquezas do amor de Cristo para conosco e as razões pelas quais Ele se manifestou a nós em amor. Quando, do funeral do presidente Ronald Reagan, enquanto o caixão estava sendo levado pela biblioteca presidencial, um comentarista de TV chamado Peter Jennings, da ABC News, ele disse que o hino que estava sendo cantado naquele momento, Amazing Grace, Graça Maravilhosa, era um dos hinos mais apropriados, segundo ele, porque o presidente teria saído de um lugar muito baixo e ascendido a uma posição elevada, muito elevada. Na verdade, para aquele comentarista de televisão, a graça significava vencer obstáculos, uma luta, persistência. E para muitos também a palavra graça tem sido como uma iluminação. A pessoa está iluminada, está cheia de graça. Na verdade, esses são conceitos que não são conceitos, na verdade, bíblicos. E o apóstolo Paulo, falando sobre graça, em 2 lugares aqui, ele fala sobre pela graça sois salvos. No versículo 5 ele diz, pela graça sois salvos, e no versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Meus irmãos, a graça nos foi dada porque nós estávamos numa situação desesperadora. E muitos pensam que a graça é alguma coisa que nós recebemos no dia em que nós tivemos um encontro com Cristo. E daí para frente nós vamos caminhar com as nossas próprias forças, atingir a nossa performance, que a graça se manifestou naquele momento. Não, nós somos pela graça, salvos pela graça,
somos santificados pela graça, glorificados pela graça. Então, do começo ao fim, é esse favor imerecido da parte de Deus. Por quê? A descrição do homem sem Cristo, e ela tem que ser lida e relida nesse sentido, é essa: nos quais andastes outrora. Isso é o que representava a nossa vida no passado. Vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Era um estado de morte. A pessoa não tinha nenhuma vida para com Deus. Segundo o curso desse mundo, ia sendo levado por esse mundo, e também segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós outrora andamos, segundo as inclinações da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Nós vamos destacar então aquilo que a palavra de Deus nos diz que nós estamos espiritualmente mortos. E Paulo, quando fala sobre essa morte, no próprio livro de Efésios, ele deixa bem claro o que significa esse estado de morte, quando ele diz: obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, esse estado de morte, no próprio livro de Efésios, Paulo dizendo que se constitui de 4 coisas. Primeiro, que vocês estavam obscurecidos no entendimento. É por isso que muitas pessoas não entendem, eles estão envoltos em trevas. E o apóstolo Paulo também disse lá em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça-lhes o evangelho da glória de Deus em Cristo. É por isso que muitas pessoas não entendem, porque as suas mentes estão obscurecidas. Por mais que nós expliquemos, se elas não tiverem uma iluminação do Espírito Santo, independente do seu grau de escolaridade ou da sua posição, as pessoas que estão sem Deus estão obscurecidas no seu entendimento. Também diz, se entregaram e por causa da ignorância que vive, naturalmente eles desconhecem a graça de Deus, os caminhos de Deus, e pela dureza do seu coração. Então, um coração insensível, um coração duro, um coração empedernido. E diz, os quais se tornando insensíveis se entregaram à dissolução. Isso descreve perfeitamente o homem sem Deus, dessas 4 maneiras que o apóstolo aqui está colocando. O entendimento obscurecido, alienados da vida de Deus. O que é alienado? Uma pessoa absorta, uma pessoa distante. Então ela vive nesse mundo como se Deus não existisse, e até gostaria que Deus não existisse. E aqueles que são espiritualmente insensíveis, nada pode tocar mais o seu coração. E por isso são ávidos por toda sensualidade, por toda sorte de sensualidade. Isso significa morte espiritual. Não bastasse a morte espiritual, também há uma escravidão a que essas pessoas estão sujeitas. E nesse mesmo texto de Efésios, o apóstolo Paulo está dizendo, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então Paulo escreve aqui, aqueles que estão realmente no mundo são escravos desse mundo, moralmente escravos desse mundo. E esse mundo ele tem um poder de distanciar as pessoas de Deus. Está escrito na Bíblia, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Satanás levou Jesus a um lugar alto e mostrou todas as glórias do reino desse mundo. E também aqueles que são escravos de Satanás, que diz que são escravos do espírito que atua nos filhos da desobediência. Na verdade, Satanás está agindo na vida dessas pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados,
que estão obscurecidas do seu entendimento, que estão alheias à vida de Deus, que são insensíveis e que são ávidas por sensualidade. E essas pessoas, então, seguem o quê? O curso desse mundo. E Paulo falou, vocês não podem ser formatados por esse mundo, diz. Que nós não devemos conformar com esse mundo. Mas nós vemos lá no caso de Ló, enquanto Ló se afligia, a mulher dele estava sendo contaminada por aquele ambiente no qual vivia. Então a Bíblia diz, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, e não vos conformeis com esse mundo. Porque se alguém ama esse mundo, também o amor do Pai não está nele. E eram escravos de desejos e, por natureza, diz aqui o texto que eram filhos da ira. Eram filhos da ira. Para aqueles que estão fora de Jesus Cristo, que estão mortos, que seguem o mundo, que estão sendo guiados por Satanás, obscurecidos no seu entendimento, alheios à vida de Deus, o que acontece para essas pessoas? A palavra de Deus nos diz que há uma expectação de juízo. O autor da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, horrível coisa é cair na mão de um Deus irado. Então, meus irmãos, só conhece a graça de Deus aqueles que sabem da ruína em que estavam. Que eles seguiam esse mundo, eles estavam muito contentes desse mundo, eles estavam felizes nesse mundo distante de Deus, eles estavam sendo guiados pelo próprio inimigo, pelo diabo, e estavam mortos nos seus pecados e delitos, estavam insensíveis para com Deus. E para com essas pessoas o que resta? Resta o quê? Um juízo, nada mais. Porque eles chegaram ao pleno conhecimento, mas não bastou o conhecimento. Agora resta o quê? Uma expectativa de juízo. Mas há um versículo aqui que muda esse quadro para aqueles que são em Cristo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa palavra, essa expressão, mais Deus, era uma situação de fato. Era uma situação desesperadora. Entretanto, essa conjunção adversativa, mas Deus sendo rico em misericórdia para conosco. Essas duas palavras mudam tudo. Por quê? Porque agora diz o seguinte, ele nos deu vida, sendo rico por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Não se trata da vida biológica. Aqueles mortos eram mortos que andavam. Apenas eles não eram recipientes do Espírito Santo. Agora nós temos vida com Cristo. E agora essa vida, nós temos que andar em novidade. Nós estávamos cegos, mas agora vemos. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse é um ato de Deus, porque Deus que disse, haja luz, é Ele que trouxe essa verdadeira luz e nós compreendemos a salvação pela graça. Agora, nós temos poder para lutar contra o pecado. Nós não tínhamos, nós estávamos mortos. Quantos ofícios fúnebres eu vi? A pessoa está ali, deitado, às vezes com algodão no nariz, e está completamente inerte. Esse é o estado da pessoa que não tem Deus, ele não reage. Agora, quando nós estávamos mortos, literalmente, a queda para nós não foi a pessoa se machucou, foi internada, não, a queda na Bíblia, a pessoa morreu. Nós estávamos mortos. Então é Deus que nos dá vida, o mesmo Deus que disse, haja luz, é o Deus que fez resplandecer a luz também
iluminou do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E agora nós somos moralmente capacitados, porque Ele nos deu vida. E Paulo diz, assim também andemos em novidade de vida. Se nós ressuscitamos com Cristo, nós somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, o apóstolo Paulo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não podemos andar mais como andávamos. Nós não podemos mais estar adaptados ao mundanismo. Nós não podemos mais agora sermos escravos de Satanás. Nós temos vida, Ele nos deu vida. E Paulo agora ele passa a dar exemplos práticos sobre essa vida que nós temos aqui. No próprio livro de Efésios, ele diz agora assim, por isso, deixando a mentira, cada um fala a verdade. Não só não minta, fala a verdade com o seu próximo. Diz também, aquele que furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, ira e gritaria, blasfêmias. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Se nós temos agora vida, nós temos que deixar todas essas coisas. Deixar a mentira, a blasfêmia, sermos compassivos, perdoar. Se Deus nos perdoou, não existe eu não posso perdoar, eu não quero perdoar, ou apenas somos tocados disso no dia da Santa Ceia. Nós temos que perdoar, porque nós somos perdoados de uma dívida imensa, e às vezes alguém nos fez alguma coisa que não foi tão grave assim. E agora diz que Ele nos deu vida, e pela sua riqueza, bondade para conosco, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Antes, o nosso estado era filhos da ira, filhos da perdição. Agora, o nosso estado é um estado de glorificação. Nós estamos num estado de glorificação. Então, antes Deus nos olhava com ira, mas Jesus suportou a ira em nosso lugar. Na Santa Ceia nós não vemos só o amor de Deus, nós vemos quão terrível é o nosso pecado. Então, antes Ele olhava para nós como um juiz, para dar uma sentença. O juiz tem que ser inflexível. Mas agora Ele olha para nós, não com olhos de ira, Ele olha para nós, Jesus estando no nosso lugar. E então, é por isso que Ele é compassivo, Ele é bondoso e Ele é misericordioso conosco. Então, a Bíblia diz, aqueles a quem predestinou também chamou, e aqueles a quem chamou também justificou, e a quem justificou também glorificou. Então, essa linguagem é uma linguagem no passado, nossos irmãos. Chamou, glorificou, justificou, né? E agora diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quais as razões, meus irmãos, que Deus usou de misericórdia para conosco que estavam num estado desesperador? Paulo diz aqui, nesse mesmo texto, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele deseja agora que o seu caráter seja magnificado, que nós engrandeçamos a esse Deus de tão grande salvação, porque nós estávamos mortos, nós estávamos adaptados a esse mundo que vai se perdendo, e nós estávamos sob a direção de Satanás, e éramos por natureza filhos da ira. Agora, diz, mas Deus sendo rico em misericórdia, o que Ele fez? Ele nos deu vida, agora nós temos vida, e Ele nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Esse é um novo estágio. Então Ele quer primeiramente que nós mostremos a sua bondade e a sua misericórdia. O caráter de Deus, né? O caráter de Deus. Porque, na verdade, a gente pensa às vezes, por que as pessoas não reagem?
de uma pessoa não crente, a gente sabe que não pode reagir. Talvez ela goste um pouco da música, de alguma festa que nós façamos, do ambiente social, porque hoje as pessoas estão cada vez mais sozinhas, né? E na verdade essas coisas são boas. Mas ela não chega a uma experiência profunda com Deus, ela não entende a graça de Deus. Às vezes nós pensamos, por que uma igreja não reage? Porque muitas vezes uma igreja ficou anos e anos ouvindo certas coisas que não entendia, quando se falava em graça. Mas o que significa graça? Será graça para eu vencer meus obstáculos, as minhas lutas, para receber bênçãos? Como no caso daquele presidente, falou, nossa, ele merece, porque esse hino é apropriado. Não, esse hino fala da graça de Deus. Hein? Na verdade, meus irmãos, porque só conhece a graça de Deus aqueles que saíram da ruína, aqueles que dizem, eu era um pecador, eu estava morto. Como o pai do filho pródigo diz, ele estava morto e reviveu. Eu estava muito à vontade nesse mundo. Hein? E também a pessoa diz, Satanás estava agindo na minha vida. Eu era um filho da ira. Agora não. Agora Deus me ressuscitou, eu tenho uma nova vida e agora eu tenho um propósito na vida. E qual seria esse propósito? Magnificar nos séculos vindouros, em todos os tempos, o caráter de Deus, a bondade, a misericórdia e a riqueza, porque esse é um ato soberano de Deus. E a Bíblia diz também que Ele quer que nós honremos o seu Filho. Né? Por quê? Esse texto nos diz que Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Sendo rico por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Essa conjunção, né? Sim, juntamente com. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. 3 vezes aqui diz, em Cristo, com Cristo, sempre na pessoa de Cristo. Então, na medida que nós honramos o caráter de Deus, a sua bondade e a sua misericórdia, nós também enaltecemos o nome do seu Filho Jesus, que é a pessoa mais importante para todos nós, é Jesus Cristo. E as bênçãos que nós recebemos nessa vida, nós recebemos por causa da união com Cristo. Não só a bênção da justificação, da santificação, da glorificação, da adoção, o espírito de oração, mas acima de tudo, o fato de nos estarmos ligados em Cristo. Se já fosse ressuscitados com Cristo, essa ligação sempre é na pessoa de Jesus Cristo. Estamos gozando dessa comunhão. E Ele deseja que nós também magnifiquemos, exaltemos os benefícios de Deus. Na verdade, se nós nos vangloriarmos, nós estamos pecando. Mas Deus, Ele não tem com quem se comparar. Então Ele quer ser exaltado e Ele quer realmente que se reconheça tudo aquilo que Ele fez. Então, a Bíblia diz, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Normalmente, nós fixamos nessa primeira parte, isso não vem de vós. Ah, mas, então eu não precisei fazer nada, naturalmente. A salvação é exclusiva de Deus, nós somos monergistas. Mas não fixamos na segunda parte dessa sentença. Isso é um dom de Deus. Isso é um presente de Deus. Se alguém nos convida para um jantar, se alguém nos dá realmente um presente de aniversário, vamos supor, então nós estamos felizes, né? E gratos e reconhecemos. E o maior presente que nós podemos receber nessa vida é o dom da salvação. E nem todos que estão na igreja passaram pela experiência da salvação ou conhecem a graça de Deus. E nós devemos regozijar-nos, por causa que em Cristo nós somos adotados. O salmista diz, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com os que te invocam. Então, do começo ao fim, a vida, a ressurreição, nos fez assentar, tudo isso. E nós agora apreciamos a riqueza da salvação. E por isso deveríamos agora o quê? Paulo vai falar em Efésios várias recomendações, né, das pessoas que são salvas. Como devem proceder? No caso, o marido para com a mulher, né, o empregado e o empregador, os servos e senhores, e as várias classes de pessoas,
como devem proceder agora que reconhecem essa graça de Deus. E fomos salvos, meus irmãos, também para esse propósito de evangelização. Por quê? A Bíblia diz agora no final desse versículo que mediante a fé isso vem de Deus, não de obras, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, não só para que nós exaltemos o nome de Deus, não só para que nós reconheçamos a pessoa de seu Filho que se entregou por nós, não só para proclamar os benefícios, mas também num propósito de evangelização. Por quê? Porque quando a pessoa é de Deus, ela é transformada. Aqui diz que nós somos feitura. A palavra aqui, feitura, é a palavra poema. Então, nenhum salvo deve dizer, eu sou feio, eu não tenho condições. Não, nós fomos salvos pela graça de Deus. Isso não vem de vós, salvos pela fé. E pela fé aqui quer dizer que, inclusive, a fé é um dom de Deus. O termo antecedente aqui, o termo primário antecedente é fé. Sois salvo pela fé, mediante a graça. Então, até inclusive a nossa fé é um dom de Deus. Tudo vem realmente de Deus. Está chegando então o dia em que haverá um novo céus e uma nova terra. Então haverá justiça, já não haverá morte, o pecado não terá domínio, e enquanto esse dia não chega, nós somos sinais e agentes de Deus para glorificá-lo, para exaltá-lo. Em todas as religiões, na maioria das religiões, existe uma história do karma. O que é o karma? Você vai receber aquilo que você plantou. Num certo sentido, nós também entendemos a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, no centro das religiões está o karma, da maioria das religiões, lá do Oriente. Mas no centro do cristianismo está a palavra graça. Por quê? Porque nós não vamos receber o que merecemos. Foi quebrada, isso desafia a lógica e a razão. Não tem nada de karma. Foi quebrada essa consequência. Nós merecemos a punição, a morte, mas Deus, sendo rico em misericórdia, o que Ele fez? Ele nos ressuscitou com Cristo. Ele nos uniu a Cristo. Nós somos glorificados com Cristo. E agora nós somos uma nova criatura. Então as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós nos apoiamos exclusivamente na graça de Deus. Exclusivamente. E por isso nós temos que pensar na ruína em que nós estamos. O crente, quando ele é frágil, quando ele não tem ânimo, talvez ele não compreendeu ainda a graça de Deus. Porque se nós compreendêssemos a graça de Deus, a nossa vida seria diferente, porque nós saberíamos o estado desesperador em que estávamos e o que pesava sobre nós. Nós éramos filhos da ira, estávamos mortos, éramos mundanos e escravos da carne e do pensamento, da sedução, só daquilo do sentido, aquilo que o olho vê, o cheiro, o sabor, o ouvido, né? O gosto, só das coisas do sentido. O homem sem Deus, ele está preso a essas coisas, ele não tem vida espiritual. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, então Ele transformou as nossas vidas. E Ele quer então que nós o magnifiquemos, que nós apreciemos o caráter de Cristo, que nós apreciemos os benefícios da salvação e, acima de tudo, que nós sejamos testemunhas como pessoas transformadas. Não estou falando de membros de igreja. Para que onde quer que nós estejamos, e a graça de Deus sobre nós, as pessoas possam ser levadas a ver essa salvação, e que se eles não se emendarem, e se eles realmente não forem alcançados pela pregação do Evangelho, o que resta? Uma expectação de juízo. Por quê? Porque já não resta mais sacrifício, uma vez que já chegaram ao pleno conhecimento, uma vez que já estão responsabilizados. Meus irmãos, no dia de Santa Ceia especialmente, nós falamos do amor de Cristo, mas nós devemos pensar também no nosso pecado. O que o nosso pecado é capaz de fazer, ou foi capaz de fazer. O Filho de Deus, o autor da vida,
Ele foi morto pelo nosso pecado, e o nosso pecado é algo sério. Hoje nós somos uma feitura de Deus. Ninguém deve se olhar com comiseração, mas olhar realmente cheio de gratidão e de louvor a Deus, de apreciação a Jesus Cristo e agradecidos pelos benefícios da salvação. Que Deus nos abençoe.